capítulo 25, livro de Gênesis, capítulo 25. Capítulo 25, nós leremos alguns versículos. Domingo passado nós estudamos o capítulo 25, mas demos a ênfase na oração de Isaac. A esposa Rebeca era estéril. Isaac orou por Rebeca quantos anos? 20 anos, orando por Rebeca. E Deus deu a graça, Rebeca ficou grávida. Então, acompanhe comigo, capítulo 25, a partir do verso 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumprido os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, e por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui enquanto igreja para estudá-la. Que o teu Espírito aplique ao nosso coração. Fale conosco nesta noite, Senhor. Traga a tua palavra de maneira que ela venha penetrar o nosso coração e produzir em nós frutos verdadeiros de arrependimento, de consagração, de alegria na caminhada contigo. Nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos então nessa série em Gênesis e agora estamos no capítulo 25. Nós temos uma barriga e nós temos 2 crianças. A palavra aqui que diz no ventre, a palavra que está aqui está: os filhos lutavam no ventre. É claro que nós sabemos que 2 crianças, bebezinhas, dentro de um ventre, o que elas estão brigando é por espaço, não é verdade? Elas estão empurrando uma a outra. Quem já foi aqui? Quem é mãe de gêmeos? Tem alguém no nosso meio, mãe de gêmeos? Eu sei que barriga de uma só já incomoda, né? De vez em quando dá uns incômodos santo, né? Você já imaginou? 2 bebezinhos, os 2 lá não param de mexer, fez com que a crente Rebeca, o que diz o versículo? Buscasse o Senhor. Ela buscou o Senhor, verso 22. O que está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. Ela ficou tão incomodada e a situação era tão difícil que ela possivelmente foi buscar o altar onde o seu marido, onde o seu sogro havia construído. Abraão sempre construiu altares para invocar o nome do Senhor e oferecia sacrifícios. Era um momento onde Abraão estava prestando culto a Deus. Nós temos isso quando ele sai do Egito de volta arrependido. Nós temos diante dos carvalhais de Manre, Deus era invocado pela família de Abraão e agora a sua nora
invoca o Senhor, dizendo: Senhor, o que está acontecendo? E a resposta veio. E eu quero deixar um ponto aqui importante. Quem estava orando hoje mais cedo, você que já orou nesse culto hoje, Deus responde orações. Louvado seja esse Deus poderoso. Um Deus santo, um Deus que ouve a oração dos seus filhos. Um Deus que nós vamos falar nessa noite, soberano, que não depende do homem, mas se agrada em ouvir a oração dos seus filhos. Então notem, a palavra do Senhor nos diz que havia duas nações. Esaú, o peludo, muito provável que o nome foi dado devido à sua pele mesmo, aos cabelos. A palavra no original tem um sentido de peludo mesmo, né? A palavra Jacó, não só, a gente já pensa no enganador, mas aquele que está no calcanhar do seu irmão, está na perseguição do seu irmão. O nome tem esse sentido. E a palavra do Senhor então nos apresenta o seguinte, pelo menos eu trouxe, né? O seguinte tema para essa noite: a maravilhosa graça de Deus. Quem merecia ser amado por Deus? Jacó ou Esaú? Quem merecia ser amado por Deus? Jacó ou Esaú? A palavra do Senhor nos responde. Leia comigo em Malaquias capítulo 1, abra a sua Bíblia aí comigo. Fica antes de Mateus, é o último livro antes do Evangelho de Mateus. Abra a sua Bíblia, capítulo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 1, verso 2. Vamos ler juntos? 1, 2. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Notem, nós vamos estudar nessa noite como a graça do Senhor se revela em nossas vidas. Nós temos na mesma barriga filho, os dois da mesma mãe e do mesmo pai. Não é como Isaac, que era filho, que foi, claro, filho de Sara, filho de Abraão. Nós não temos em Ismael, melhor dizendo, quando ele era filho somente de Abraão, não com Sara, mas com Agar. Nós temos aqui uma legitimidade de ventre. Por sinal, Isaac teve apenas Rebeca como sua esposa. Ele foi um verdadeiro monogâmico e caminhou com Isaac, ou melhor, com Rebeca. Mas o texto diz, que nós lemos, que nós temos aqui Deus dizendo a oração em resposta a Rebeca: eu escolhi um. E eu quero que você então novamente abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 9, para nós respondermos o que está acontecendo aqui. Observe a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 9, 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou. Paulo está explicando por que alguns israelitas nunca se renderam a Jesus Cristo. Paulo está explicando por que alguns creram e outros não. E ele diz: porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos, como é que está na sua Bíblia aí? Filhos. Não quer dizer que todos que saíram de Abraão, de natureza sanguínea, são filhos. Notem agora o que diz o texto. A palavra do Senhor diz:
nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca. Ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai, e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por quê? Obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, citando Malaquias: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Verso 14, para nós caminharmos aqui para o final. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus, ou melhor, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Amados irmãos, Esaú foi um filho temente, foi um filho obediente? Nós veremos que não. Nós temos algumas características de Esaú, mas eu vou deixar para depois. Mas eu pergunto para você, meu irmão, filho de Isaque, Jacó, ele foi um bom filho? Ele foi um filho que deu muito orgulho para o seu pai? Quem foi Jacó? Muito provavelmente que se nós tivéssemos uma balança aqui, nós diríamos, tanto Esaú quanto Jacó tropeçaram, foram indiferentes. No caso de Jacó, nós temos ele, inclusive, mentindo para o seu pai, enganando o seu irmão. E a palavra do Senhor nos mostra algo impressionante. Diz assim, capítulo 9, verso 1 de Romanos: e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinha feito bem ou mal. E diz o Senhor: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, não por mérito de alguém deles, mas para cumprir o plano de Deus, para dar glória àquele que chama. Note, o amor eletivo de Deus, ele é revelado nas Escrituras. Deus chama e de maneira graciosa, ele elege para ser filhos do seu amor. Malaquias capítulo 1, verso 2, aqui na tela, por favor. Diz assim, o Senhor diz, vamos juntos? Eu sempre... Vamos novamente. O Senhor diz, eu sempre... Pode parar um pouquinho aí. Você entendeu o que eu disse até então? 2 gêmeos, 2 filhos, e nós podemos chamar de 2 filhos que não mostraram caráter para Deus decidir, esse aqui produziu coisa boa
Por isso eu decidi amá-lo. Quem é Jacó? Quem é Jacó? Mostra para nós aqui Malaquias. Quem é Jacó? Jacó é aquele que terá o nome mudado. Qual é o nome dele depois? Israel. Jacó, ele tem na sua descendência todo o povo de Israel. E Deus diz assim: eu sempre, não foi depois de alguma coisa, eu sempre os amei. E é só você ter um conhecimento bem básico, muito básico, escola bíblica dominical só uma vez na vida, para você lembrar que o povo de Israel não foi esse povo que andou só na dependência de Deus, mas a vida de Israel sempre foi altos e baixos. É por isso que esse amor de Deus, esse amor é um amor eletivo, ou seja, Deus elege amar. Mas quem? Elege amar pessoas falhas e miseráveis. O amor de Deus é derramado pelo seu povo, ele delibera o seu amor, e esse amor é imutável. Deus sempre se revelou a Israel dizendo: eu os amei. Jesus disse certa vez: eu desejaria recolher todos vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha protetora, né? A ideia de uma proteção, abrigo. Mas o que Israel produzia? Rebelião. E agora nós temos então aqui um texto do profeta Oséias, capítulo 11, verso 1. Vamos ler juntos, 11:1, aqui na tela mesmo, para a gente ganhar tempo. Quando Israel, e do Egito. Quando Israel era menino, eu o amei. Mas quem está dizendo isso não é um profeta. Quem está dizendo isso não é Moisés. Quem está dizendo isso é o Deus Todo-Poderoso, dizendo: eu os amei. Israel, Jacó, desfruta desse amor, um amor que na verdade não está em nada ligado aos seus méritos. Pelo contrário, se dependesse de Jacó, só havia deméritos. Tanto é que Jacó terá um encontro com Deus em que lugar? Lá no Vale de Jaboque, que ele se converte, miserável. Deus cuidando dele o tempo todo. Lá na frente que vai ser a conversão desse eleito do Senhor. Mas notem, a palavra do Senhor diz assim, lá em João 15:16. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Acompanha comigo aqui, viu? Estou sozinho aqui navegando aqui. João 15:16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Uma coisa você tem que sair daqui nessa noite. Nós veremos nesta noite que Deus decidiu se relacionar. Deus decidiu demonstrar o seu amor. E nós veremos também, esse Deus é um Deus justo. Esse Deus não é um Deus que empurra para debaixo do tapete. É um Deus santo. É um Deus que não pode deixar a sua justiça sem ser vindicada. A palavra do Senhor nos apresenta então que Deus escolheu Jacó antes dele nascer. Não havia mérito. E nós sabemos muito bem, alguns pensam, Deus escolheu Jacó porque ele previu. Ele viu que lá na frente Jacó se arrependeria e que Jacó teria fé. Não! A nossa relação com a palavra de Deus nos apresenta que Jacó foi eleito por Deus não para que ele fosse destacado como um homem de fé.
Pelo contrário, Deus colocou fé no coração de Jacó. A fé não é a causa da sua eleição, mas a consequência. Entenda o privilégio de um filho de Deus. Esse filho de Deus agora, Jacó, e quando eu falar Jacó, lembre que eu estou me referindo não somente a um homem, mas a toda a sua descendência. E para quem é aliancista como nós, se você não sabe o que é um povo crente que é aliancista, você precisa, né, pastor Jodair, falar para a turma, frequentar a escola bíblica dominical. Aqui a gente vai trabalhar parte por parte. Nós somos um povo aliancista. Quem fez aliança com o homem foi Deus. Disse assim Deus: Abraão, saia do meio da tua parentela. Eu farei de você uma grande... Eu farei de você, Abraão. Você creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Paulo explica, depois você vai chegar em casa, viu, Heloísa? Você que é estudiosa, chega em casa e bebe Romanos 9, durante a semana toda. E você vai notar que a palavra do Senhor diz: foi o Senhor quem justificou Abraão pela fé. E agora Israel, ou os israelitas de Deus, o verdadeiro Israel de Deus, não são os da carne, mas são todos aqueles que creem, assim como Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. O que significa isso, pastor? Que nós estamos tratando, quando falamos aqui de Jacó, quando nós falarmos aqui Israel, entenda, Israel começa lá, e ela se estende até nós hoje, igreja do Senhor, porque nós somos um povo só, amado pelo Senhor. Resumi em uns 3 minutos aquilo que vai dar umas 20 aulas de escola dominical. Então foi muito fraco, você tem que vir na escola dominical, tá? Atos capítulo 13, verso 48. Olha o que diz lá. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido o quê? Vamos ler bem forte. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Deus podia deixar Isaac com os seus filhos. Esaú, mais velho, saiu primeiro, e Jacó. Deus podia deixar Esaú e Jacó a própria sorte, e Deus seria justo? Sim. Como não? Lá em Gênesis, diz assim, que o homem, ele pecou contra o Senhor. E após ele pecar, qual é o estado, a condição do ser humano? Qual é? Caído, pecado, pecador. A partir dali, Deus não tinha mais nenhuma obrigação de estender o seu favor a mais ninguém. Porque lá em Adão, ele é nosso representante. Lá em Adão, nós nos rebelamos contra Deus. E se Deus quisesse deixar a humanidade colher das suas próprias consequências até a morte, ele não seria injusto. Na verdade, o homem colheria daquilo que ele semeou. Quando nós vemos a ação de Deus escolhendo Jacó, você vai notar, Deus elegeu, porque Ele é um Deus que ama. Ele é um Deus que tem um plano de amor. E nós veremos toda a responsabilidade. Presta atenção nisso aqui, é importante. Depois você fica falando assim, está vendo, não entendo nada do calvinismo reformado, não entendo nada. Não lê a Bíblia, não entende mesmo não. Tem que ler a Bíblia. Tem que chegar aqui e falar, Senhor, eu quero estudar na minha casa. Isso aqui é um assunto profundo, viu?
Quando Deus diz assim, eu escolhi Jacó, Deus está dizendo, Deus foi misericordioso com a nossa descendência pecadora. Porque ele disse lá em Gênesis 3,15, da mulher, não foi isso? Surgirá quem? Aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E só poderia vir um filho se chegasse a descendência até ele. Então Deus agora tem um plano. Deus escolhe uma descendência. Deus escolhe um povo. E podia ser os egípcios, não podia? Podia ou não podia? Uma cultura fantástica. Uma civilização maravilhosa. E Deus escolheu o vermezinho de Jacó. Deus escolheu um povo que não era nada, para se revelar ele, o Deus desse povo. Para que as nações viessem a Israel e não dissessem assim, mas como você é privilegiado, hein? Só você, hein? Não, para que as nações viessem a Israel e dissessem, eu quero então crer nesse Deus que está cuidando de vocês, Israel. Esse sempre foi o plano de Deus. E nós temos isso no Antigo Testamento se revelando livro após livro. Até na missiologia era a operação centrípeta ou centrífuga. Agora depois vocês vão pesquisar, alunos de teologia aí, tá bom? Era que o povo tinha que ir a Israel. Não era Israel que ia ao povo. No Novo Testamento inverte ou não inverte? Jesus disse assim, para onde que tem que ir? Ide! Não fiquem mais, agora vocês vão. E aí a palavra do Senhor deveria ser proclamada. Notem, meus irmãos, a palavra do Senhor chegou àqueles que precisavam ouvir dos gentios. Gente que estava destinada a viver a vida eterna por meio do plano de salvação que começa lá em Gênesis 3,15, passa por Abraão e agora chega em Jacó. Quem é Jacó? Um miserável pecador que Deus o elegeu e o amou. A palavra do Senhor nos diz lá em Efésios 2:10. Abra aí comigo. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Presta atenção. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos, fomos eleitos, não por causa das boas obras, fomos eleitos para as boas obras. Deus não viu uma boa obra em Jacó em nada, mas Deus disse assim, eu te amei, Jacó, eu te amei, Israel, eu te amei, igreja minha. E a palavra do Senhor nos diz em Efésios 1:4, antes da fundação do mundo. Vamos juntos esse versículo? Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos escolheu para sermos santos. Não é porque você agiu de maneira boa, não é porque você tinha fé e que o Senhor viu e por isso o escolheu. Não! Deus o chamou para que ele pudesse revelar a sua graça, alcançando você sem você oferecer nada. Esse é o aspecto importante para nós avaliarmos. O amor de Deus por seu povo é um amor paciente. Papais têm muita paciência, porque é cria sua, não é? Você pode reparar, agora eu tenho mais paciência que a Olívia. Com um menino chorando do lado, falava assim, cadê o pai desse menino aí, né? Cadê a mãe desse menino? Vai cuidar desse menino. Agora a minha chora, fala, deixa eu ver, coitadinho, o que está acontecendo com ela? Por que está chorando? Não é assim que a gente muda? Deus olha para aqueles que Ele mesmo decidiu amar e diz assim, eu tenho paciência com você, Angelina. Eu tenho paciência com você, Eduardo. Eu tenho paciência.
eu não vou te fulminar, não. Eu poderia, mas eu vou manifestar o meu amor sobre a sua vida. A palavra do Senhor nos mostra que Deus tratou Israel, Deus tratou Jacó de maneira graciosa, e esse amor é visível, esse amor, ele é um amor que jamais desampara filho dele. Mas tem um detalhe, quem é pai, quem é mãe, a não ser que seja padrasto, a não ser que não tenha responsabilidade, nunca disciplina. Se for preciso, Deus disciplina, porque Ele corrige a quem Ele ama. Ele manda até para o cativeiro, vai para a Babilônia, para que vocês lá me invoquem. Não foi isso que Deus fez com o povo de Israel? E o povo lá lembrou como nós éramos afortunados, como nós éramos felizes, tínhamos o templo, e agora estamos aqui cativos. Aí eles olharam um para o outro e falaram, quer saber uma coisa? Vamos orar aqui mesmo? Vamos invocar o nome do Senhor aqui mesmo? Deus trabalhando no caráter do seu povo, se revelando em amor, mas fazendo tudo o que é preciso para que um filho dele se achegue e declare quem ele é. A palavra do Senhor nos apresenta que esse amor paciente conosco. Você já viu que você precisa que Deus seja paciente com você? Você já tem essa consciência? Se Deus não fosse paciente, o que seria de nós? Então a palavra do Senhor nos mostra que Ele é paciente. Mas notem, Israel representa todo o povo de Deus. Jacó, ele é o patriarca. E através de Jacó surge a Israel, surge o povo de Deus. Malaquias capítulo 1, verso 2. Diz o seguinte: em que, Senhor, em que, Deus, Tu tem nos amado? Nós estamos aqui vivendo a nossa vida, o dia a dia, caminhando, cheio de problemas. Como disse um orou pela dívida, o outro falou que estava cheio de notícia ruim. Essa semana não está fácil. Louvado seja Deus pela sinceridade. Porque se você escolher só vir na igreja quando a semana foi boa, tem uma notícia para você. Vai demorar de você ficar firme, viu? Vai demorar de você firmar com Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos mostra que o povo ouve Malaquias e Deus disse assim, vocês ficam perguntando, no que eu os amei? Isso representa toda a ingratidão desse povo que foi escolhido não pelos seus méritos, que tinha o favor de Deus não porque eram bons, mas não tinha reconhecimento de quem Deus era na história deles. Lembra da passagem do melão? Lembra da passagem quando eles disseram assim, vamos eleger um líder e voltar para o Egito, porque lá tem pepinos, não foi isso? Nós estamos com saudade da dieta do Egito, não foi isso? Se não é justamente o mesmo povo que atravessou a pés enxuto o Mar Vermelho e agora está de maneira ingrata dizendo, Deus não faz alguns caprichos que eu preciso tanto. E a palavra do Senhor diz que o profeta apresenta essa indagação. A palavra do Senhor então nos mostra que esse povo amado, escolhido pelo Senhor de maneira extraordinária, agora essa escolha, ela é soberana, essa escolha não tem nada Israel, algum mérito. Deuteronômio capítulo 10, verso 15, diz assim, Deuteronômio capítulo 10, verso 15, mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês, para os amar. É declaração de amor demais, não é, gente? Note. E a vocês, descendentes deles. Ele escolheu do meio de todos os povos. No meio de tantos, Deus decidiu amá-los
para que vocês vivam agora com entendimento. Fomos afortunados, fomos agraciados por Deus. Entre tantos, o Senhor nos elegeu para a sua glória, para o seu louvor. Israel caminhava, Deus se revelando dia após dia para Israel. Deus escolhe de maneira soberana, Deus elege de maneira graciosa, e o homem que produz o mal, o Esaú, nós vamos falar daqui a pouquinho, representa todos aqueles que o coração é ingrato, desobediente, impenitente, ou seja, não se arrepende jamais dos seus pecados. Como diz Hernandes Dias Lopes, Deus não é responsável pela eleição no sentido de castigo eterno. O homem é responsável pelos seus atos. A palavra do Senhor nos mostra em 2 Timóteo 1,9 que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Notem sempre a palavra chamado. Você precisa entender, você vem cultuar ao Senhor, saiba um detalhe importante na sua caminhada, entre tantos no seu condomínio, na sua empresa, na sua casa. Pastor Augusto Nicodemos contou um testemunho que essa semana que eu fiquei sabendo, já muito antigo, estava em Goiânia ainda. Ele se converte a Cristo Jesus, fruto da graça de Deus sobre a sua vida. Deus o chama, e ele diz ao seu irmão sanguíneo, seu irmão mais velho: ô fulano, hoje eu abandono a motocicleta de maneira perdida, né? E eu vou entregar minha vida a Cristo e viver com Cristo para todo sempre. O irmão ouve a história e diz assim: que bom para você, mas eu vou continuar com a minha vida do jeito que está, porque está tudo bem. Na mesma hora, o seu irmão sai de casa numa moto, e a distância não era nem longa, e ele sofre um acidente e morre na hora. A palavra de Deus nos apresenta que ser um eleito do Senhor é a maior dádiva que um ser humano miserável, pecador, pode experimentar. É o favor de Deus a nosso respeito. É por isso que nós sempre lembramos, nós fomos eleitos em Cristo, porque Cristo, Ele chamou um povo para Ele, com santa vocação, não segundo as suas obras, mas por determinação da graça do Senhor Jesus. Para quê? Para que você ande agora respondendo ao chamado do Senhor, respondendo com alegria a caminhada que agrada a Cristo. É por isso que o seu coração não tem paz quando você peca, porque você foi chamado com santa vocação. Só os filhos de Deus que podem dizer amém, que eles sabem o que é isso. A palavra do Senhor nos mostra então, Ele nos escolheu sem nenhum mérito, Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Notem, algo importante, nós somos escolhidos com nenhuma condição nossa, nós somos escolhidos não porque você sente alguma coisa. Aqui nessa igreja é proibido ter arrepio, viu? Se alguém tiver algum arrepio, vier me contar, fala assim, vigia, como é que é? Vigia, rapaz, vigia. Alguém disse assim, mas como é que eu vou saber que eu sou eleito de Cristo? Sabe como? Como é que eu vou ficar sabendo que de fato eu sou pertencente à descendência de Jacó? Sabe como? Todos os dias da sua vida, você caminha não com os olhos de alguma coisa, mas com os olhos em Cristo, dizendo, eu desejo agradá-lo, eu desejo honrá-lo, eu desejo entregar minha vida a Ti, Senhor da minha vida, ajude-me na minha caminhada, coloque os olhos em Cristo, toda a sua vida, e isso testemunhará que você é um eleito no Senhor. Não precisa de arrepio. Não precisa que o irmão levante e fale, ó, eis que te digo, você é um filho de Deus eleito do Senhor. Não, está aqui já, ó.
olhos no Senhor Jesus e a sua vida para agradá-lo, e você desfrutará da companhia doce dele por todo sempre. A palavra do Senhor nos mostra. Uma frase que eu gostei essa semana diz assim: Deus livrou Jacó, salvou Jacó, abençoou Jacó, formou um povo, libertou o povo, guiou o povo, deu-lhe provisão, proteção, a lei, uma terra, uma missão. Que lindo! Louvado seja Deus! Essa restauração Deus trouxe sobre Israel. Acompanhe comigo o capítulo 25 de Gênesis, verso 34. Diz aqui que Esaú rejeita a primogenitura. Hebreus 12:16, por favor, aqui na tela. Hebreus 12:16. Vamos ler juntos? Vamos lá? E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. 17 também. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas. Esaú produz uma troca da primogenitura, algo que era uma bênção, por um prato de comida. Esaú troca o arrependimento sincero por um choro sem quebrantamento. Esaú, ele vai casar com mulheres cananeias, mulheres dos povos vizinhos. Hebreus 12 diz que Esaú não valorizava as coisas espirituais. Irmão, joga esse negócio para cima, por favor, algum dos irmãos. Está vindo direto aqui, ó, por favor. Diz assim: Esaú não se arrependeu. Esaú vê o irmão, produz toda aquela cena, e quando ele chega diante do seu pai, não há de fato nada nele que mostre um coração desejoso por Deus. Diz o texto, ele trocou o seu direito de primogenitura. Toda a história subsequente da vida de Esaú revela que Esaú não se preocupava com Deus. Diz o texto, capítulo à frente, diz que Esaú tomou por esposas as mulheres cananeias. Deus jamais colocou Esaú como aquele que é decretado porque Deus quis e pronto, acabou. Mas um aspecto importante, o Esaú, como qualquer homem, é responsável pelos seus atos. A palavra de Deus nos mostra, Números 20, capítulo 14, você pode ler aqui comigo. Deixa eu me enxugar aqui, senão não dou conta não. Traz o ventilador preto depois, Cádio, meu irmão. Não dou conta dele não. Eu comprei o ventilador, o abençoado vai e leva para lá. Vocês têm misericórdia de mim, porque eu passo raiva, tem hora. Não, pastor, nós ajusta, ela fica bom, que você vê que maravilha que fica. Não, ô Machado, joga ele para cima, também sem nada aí também não dá, não. Tá, então, se quiser a unção depois, viu? Rafael. Números 20, capítulo 20, diz assim, que os edomitas, quem são os edomitas? Os descendentes de Esaú. Israel saiu do Egito e Israel precisava chegar em Canaã. Moisés fala assim, ó, nós somos meio irmãos, vocês povos edomitas, nos permitam passar no meio de Edom, para chegar mais fácil a Canaã.
nós vamos passar por qualquer caminho que não atrapalhe vocês. Capítulo 20 de Números, anota aí para você ler em casa. No verso 21, diz assim, verso 18. Porém, o rei de Edom, descendente de Esaú, respondeu: não passe aqui. Se o fizerem, sairei com espada ao encontro de vocês. E os filhos de Israel tiveram que dar volta, porque os edomitas não permitiram a passagem de Israel saindo do Egito com o objetivo de chegar a Nova Canaã, a território que Deus havia dado. Notem algo importante: os descendentes de Esaú se associaram com a Babilônia. Quando os israelitas foram presos, eles saborearam a derrota de Israel. Eles triunfaram, deram risada. E quando a Babilônia estava esmagando o povo de Israel, os edomitas ficavam na esquina. Escapou um ali, pega lá. E acaba de matar esse povo chamado Israel. Deus vê tudo isso, Deus vê tudo que está acontecendo, e você vai ler comigo agora Malaquias 1:4. Olha o que diz o texto: se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Essa foi a declaração de Deus sobre os edomitas. Dois povos na mesma barriga. Jacó, eleito para a glória de Deus, sem mérito algum, e Esaú, representando todos aqueles que não se voltam para Deus, que não se arrependem, que não desejam Deus e que dão de ombros para Deus. Deus respondeu os edomitas de maneira muito séria. Eu quero nessa noite concluir com a seguinte afirmação: a grande prova do amor de Deus sobre Jacó deve fazer de você um crente muito cheio de alegria e expectativas naquele que te chamou. A palavra de Deus nos mostra que esse contraste entre amar Jacó e aborrecer de Esaú é porque Jacó, aqueles que de fato receberam o chamado de Deus, foram agraciados em responder com alegria, com quebrantamento. E eu afirmo o seguinte aspecto: o soberano e eterno propósito de Deus, sua graça, é o único fundamento de seu favor a nós. Você é eleito porque Deus é soberano e toda a honra e glória pertence somente a Ele. Então não tem lenço ungido, não tem chapéu grande, não tem profecia, não tem apóstolo, porque todos nós fomos alcançados pela graça de Deus. Louvado seja o seu nome. A palavra de Deus diz assim: essa salvação, nós vamos, como vimos, estudamos, depende do amor de Deus. Amor eletivo, amor que elege e deve nos espantar. Eu fico espantado, entre tantos, eu ter sido fruto, ou melhor, alvo do amor de Deus. Como é que você se encontra? Nada te incomoda? Entre tantos para ser escolhido, Deus escolheu a sua família. Deus chegou com grande salvação na sua descendência. Às vezes uma família de alcoólatras, uma vez uma família de casamentos destruídos, e Cristo Jesus o alcançou para que você seja testemunho da eleição pela graça de Cristo. A palavra de Deus nos mostra: Deus será glorificado no julgamento do pecado,
como na recompensa da obediência. A glória de Deus é manifesta na salvação de seu povo, mas também ela é manifesta na condenação dos ímpios, que os rejeitam, que não atendem ao convite, que não estão com o coração nem um pouco ligado ao Senhor. E eu termino nessa noite com um texto de Romanos 9, 6 a 8. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isaque é o chamado filho da? Versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. E eu termino, meu irmão. Você está feliz em saber que o Senhor lhe chamou para ser um filho da promessa? Você não é eleito na carne, você é eleito por crer em Jesus Cristo, e Ele te chama descendente de Isaque, descendente de Jacó, filho amado pelos méritos de Cristo Jesus. Por meio da fé, você se apropria dessa salvação. Louvado seja o nosso Redentor Jesus Cristo. A igreja em pé, vamos orar.